Olá, hoje nós temos um programa Prime Leads um tanto diferente. Meu nome é Adriano Pedro Bom, sou sócio-diretor da Prime Academy e tenho a honra de entrevistar o Luciano Rocha, que todos já conhecem. Luciano, é um grande prazer estar aqui com você e fazer um programa um pouquinho diferente hoje. Adriano, uma alegria ter o amigo aqui na bancada comigo, eu agora hoje numa situação mais confortável, sendo entrevistado. Tenho certeza de que nós teremos um tempo de qualidade para poder explicar para o telespectador, transmitir para o telespectador tudo aquilo que a gente fez e continuamos fazendo na nossa área de educação. Muito bem, um grande prazer. E por que o Luciano Rocha está sendo entrevistado hoje? É porque o assunto é networking profissional. Então vamos lá, Luciano, tem algumas perguntas sobre o networking profissional que eu gostaria que você nos ajudasse a compreender mais. Primeiro, o que é o networking profissional? Network profissional é um processo, Adriano, né? Um processo onde nós podemos e devemos construir uma rede que nós chamamos de influenciadores para poder alcançar os nossos objetivos, quer seja de carreira, quer seja de negócio, né? Normalmente nós conhecemos network com um movimento específico de poder se conectar com pessoas, mas por isso que a gente sempre traz a palavra profissional que diferencia aquilo que nós fazemos e aquilo que nós ensinamos no mercado, que é o network como um processo, como uma metodologia, como uma ciência que vai fazer com que os nossos relacionamentos de fato façam diferença, quer seja na nossa carreira, quer seja nos nossos negócios. Poxa, muito interessante. Hoje em dia se fala muito em networking. A gente vê networking aí em todas as redes sociais, né? Muitos cursos, formações. Qual que é a diferença então entre o networking profissional e aquele que usualmente aparece aí na mídia? Basicamente é o processo, né? Quando nós falamos ou quando nós observamos esses movimentos que a gente vê no mercado, são basicamente movimentos onde você está num grupo de pessoas que não necessariamente tem sinergia com o teu negócio, tem sinergia com o teu objetivo. E quando nós trazemos um processo estruturado onde você consegue de uma maneira intencional construir a sua rede de relacionamento profissional, você acaba tendo um resultado muito mais eficiente do que quando você normalmente fica participando simplesmente de movimentos para poder conhecer pessoas, né? Então, o que diferencia hoje, de uma maneira muito enfática, Adriano, aquilo que a gente conhece no mercado com aquilo que nós oferecemos como Prime, é basicamente um processo estruturado, quando você consegue de fato ter e mensurar o resultado que você está tendo através dos seus relacionamentos profissionais. Muito bom, Luciano. Então vai muito além da troca de cartões que a gente está acostumado a ver por aí, né? A troca de cartões nos ajuda a ter contatos e isso é muito diferente de relacionamento? Você matou a charada. Na verdade, o que nós estamos habituados a fazer é conhecer pessoas, diferentemente daquilo que nós entendemos que é network, desenvolver relacionamento. Se você não desenvolve relacionamento, você fica simplesmente no primeiro passo, que é conhecer pessoas. E é isso que culturalmente nós estamos acostumados. Por isso que há tantos eventos acontecendo simultaneamente, onde a gente se conecta com pessoas, mas nós não desenvolvemos relacionamentos. E por que nós não desenvolvemos relacionamentos? Porque nós não sabemos como fazer isso. E a Prime acaba oferecendo um processo, um método para que você se conecte com as pessoas certas e desenvolva relacionamento com as pessoas certas. Fantástico. E para quem é que o networking profissional funciona? Qual é o profissional ou o empreendedor que vai ter resultados com isso? Eu tenho dito, Adriano, que network é para todo mundo, né? Quer seja na vida pessoal, quer seja na vida profissional. Como nós estamos falando aqui para um público corporativo, quando nós trazemos para o contexto corporativo, nós direcionamos o network tanto para executivos que hoje precisam alavancar as suas carreiras, executivos que eventualmente estão fora do mercado, executivos que precisam criar uma rede de proteção, que precisa ter ascensão na sua carreira, também para empreendedores, para profissionais da área de vendas, para profissionais da área de marketing que precisam conhecer um novo processo, um novo método para que possa acelerar os seus negócios. Então a gente tem dois viés, carreira e negócio. Carreira, eu alavanco carreira, eu ajudo executivos a voltar para o mercado de trabalho, a ter ascensão na sua carreira e também para o mundo dos negócios, acelerando o desenvolvimento de novos negócios através de relacionamentos. Fantástico. Então é para todo mundo mesmo, né? Carreira e negócios, muito bom. E conta pra gente, como é que foi desenvolvida essa metodologia? Como é que surgiu aqui no Brasil? Você que trouxe, né, que desenvolveu tudo isso? Conta a história para nós.
Eu sempre fui uma pessoa de relacionamento, Adriano. Eu tive várias empresas, a Prime é a 7ª empresa que eu criei nessa minha carreira de empreendedor, e eu sempre percebi um dom especial que eu tinha em conhecer pessoas e desenvolver relacionamentos. Só que eu tinha um padrão mental, como é o padrão mental que os latinos têm, né? De simplesmente participar de eventos para poder tirar das pessoas aquilo que eu precisava naquele momento. E tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, e conhecendo lá um processo, uma metodologia na Universidade da Flórida, eu fui entender como é que o americano desenvolve relacionamento, não através de um processo tradicional de venda, mas através de um processo estruturado de construção de relacionamento. Isso abriu minha cabeça, isso fez com que a minha visão fosse ampliada e eu conseguisse enxergar aquilo que me faltava. E quando nós voltamos para o Brasil, nós acabamos tropicalizando o processo e a metodologia, e a gente está há 9 anos já contribuindo tanto com executivos como com o pessoal da área de vendas para poder alavancar negócios ou acelerar suas carreiras. Muito bom. E nesses 9 anos, Luciano, você já teve oportunidade de aplicar o processo aí em carreiras ou negócios com as pessoas que você conhece? Adriano, a gente tem vários cases de sucesso, e a cada novo treinamento, a primeira percepção que a gente tem é do espanto que as pessoas têm quando elas têm acesso ao network profissional, quando elas conseguem observar que network está muito além daquilo que normalmente ela pensa que faz ou elas imaginam que elas desenvolvem, né? E o desafio, Adriano, eu sempre digo nos treinamentos, é fazer com que essas pessoas ressignifiquem o seu padrão mental quando se pensa em network, né? Para que elas possam de fato investir tempo, energia, para que ela desenvolva relacionamento e não simplesmente conheçam pessoas. Então a gente tem assim, coleções de cases de sucesso, quer seja de carreira, quer seja de negócio, de pessoas que subiram de patamar através do nosso processo, da nossa metodologia. Muito bom. Bem, você deve estar com uma dúvida agora, né? Como é que eu faço para aprender a desenvolver o networking profissional? Como é que eu aplico isso à minha carreira ou aos meus negócios? Então essa é a próxima pergunta, Luciano. Como é que a gente pode aprender? Dá para aprender networking profissional? Dá para aprender. E a Prime ela tem 4 verticais de negócio, e a vertical que tem o objetivo de desenvolver networkers, o objetivo de aprimorar pessoas que queiram se aprofundar no conhecimento do network profissional é a Prime Academy, a nossa área de educação executiva. E nesse espaço, Adriano, nessa vertical é onde nós concentramos todos os nossos esforços em oferecer para o mercado aquilo que é pioneiro aqui para o Brasil, que é o network como ciência, como processo, como metodologia. E a gente tem vários produtos que nós oferecemos para desenvolver, aprimorar e aperfeiçoar pessoas que queiram ter sucesso na sua carreira e também no seu negócio. Então tem vários treinamentos que nós oferecemos, a gente vai falar certamente de um específico, mas desde uma palestra até uma certificação de 3 meses, a gente tem uma jornada onde a gente pode sempre e de uma maneira atualizada oferecer para o mercado sempre movimentos diferenciados quando se fala em network. Muito bem. E conta para nós um pouquinho sobre o workshop de networking profissional, que eu acho que é o primeiro passo, né? Se eu quiser aprender networking profissional, é por aí que eu começo? O workshop é a menina dos olhos, né? Todo mundo se encanta com o workshop, né? E o workshop ele é dividido basicamente em 2 etapas, né? Lembra que eu falei que network é um processo, e no workshop nós ensinamos o que é esse processo separado em 2 etapas. A primeira etapa, nós ajudamos o aluno a definir o seu objetivo, mapear os seus alvos, e em função desses alvos nós definimos junto com o nosso aluno qual é o perfil da rede de influenciador ou rede de relacionamento profissional que ele precisa construir, ajudamos ele a construir essa sua rede. Na segunda parte do workshop, nós aprofundamos no processo, na metodologia, onde nós ensinamos o aluno como é que ele precisa desenvolver relacionamento com a sua rede de relacionamento profissional para que ele possa ser efetivo na conexão que ele precisa estabelecer com os decisores que podem certamente fazer diferença, quer seja na carreira, quer seja nos negócios. Então, o workshop ele tem essas 2 faces. A primeira fase mais de construção, e aí tem metodologia, tem conceito, tem fundamento, e a segunda fase é a fase onde também, com base em um processo, nós ensinamos como é que o aluno desenvolve relacionamento com os influenciadores para que eles ativamente conectem o aluno com os decisores que ele precisa conhecer. Excelente. Então, o workshop de networking profissional é para você que está desejando agora
desenvolver sua carreira ou seus negócios através de relacionamentos que tragam mais resultados. E essa é uma forma diferente de pensar, né, Luciano? Porque, em geral, a gente está acostumado com a ideia de vender coisas. O networking profissional inverte esse princípio? Como é que é? A gente sempre usa a figura do caçador e do agricultor, né? O que nós normalmente conhecemos no mercado, no processo de venda, é o caçador. Por isso que a gente vê tantos eventos, pessoas tentando procurar caça para poder vender seus produtos e seus serviços. Aí o network ele caminha para um outro lado, um lado aparentemente um pouco mais longo, mas isso é simplesmente uma percepção, porque o agricultor que joga várias sementes, claro que essa semente demora um tempo para poder gerar frutos, mas no tempo certo esses frutos são gerados em quantidades, enquanto o caçador ele tem foco numa caça, numa necessidade, enquanto o agricultor ele sabe que quanto mais ele investir, quanto mais ele perseverar, certamente lá na frente, no tempo certo, ele vai poder colher os frutos desse esforço que ele tem de lançar as sementes dentro desse ambiente de construção de relacionamento e de desenvolvimento de relacionamento. E aí, o que está achando do nosso bate-papo com o Luciano Rocha sobre networking profissional? O assunto está interessantíssimo e no próximo bloco tem mais networking profissional para você. Acompanhe. Olá, eu sou Homero, diretor da PEAG, e hoje a nossa conversa é sobre quais são os riscos da terceirização e o que pode ser observado para eliminá-los. Os principais riscos são os mesmos que com a mão de obra orgânica, somado aos fatores de risco trabalhista e seus reflexos, caso o prestador não seja uma empresa sólida e detentora de know-how. Entre eles, alta rotatividade, contratos mal elaborados, direitos trabalhistas, as verbas incidentes, baixa produtividade e as reclamações trabalhistas. Além de comprometer o sigilo, a operação e fluxo de caixa, pois os empregados terceirizados sem devida capacitação e treinamento podem ser um risco para a sua empresa. Na hora de contratar mão de obra terceirizada ou temporária, é imprescindível considerar apenas empresas tradicionalmente reconhecidas pelos seus trabalhos. Nós da PEAG atuamos com excelência através de Olá, estamos de volta com o Prime Leads TV. Estou entrevistando aqui o Luciano Rocha, meu nome é Adriano Pedro Bom e o nosso assunto é networking. Se você já assistiu o primeiro bloco, deve estar querendo saber como é que funciona na prática o networking profissional. Então tem todo um processo de networking profissional que o Luciano vai explicar para nós agora como é que funciona. Então, Luciano, nós já entendemos para que é o networking profissional, quem pode se beneficiar, tanto o profissional de carreira como aquele de negócios, mas ainda existe aquela dúvida. Como é que funciona esse processo? Como que é o passo a passo em linhas gerais? Eu sou uma pessoa visual, Adriano, eu preciso ver para entender as coisas, né? E dentro dessa minha necessidade, nós estruturamos um Canvas, que é um processo visual onde você vai passo a passo construir o teu network, construir a tua rede de relacionamento e ter, de fato, uma visão estratégica de tudo aquilo que você precisa fazer para poder aplicar o método que nós desenvolvemos. Então, o Canvas é a base aonde nós nos debruçamos para poder ajudar os alunos a poder, passo a passo, construir teu network, teu relacionamento. Então, quando a gente fala de processo, a gente está falando do Canvas, que a gente acabou materializando a metodologia que nós desenvolvemos. Muito bacana. E esse Canvas, então, ele abrange todo o processo e tem seu primeiro passo, por onde a gente começa a preencher o Canvas e construir o nosso networking profissional. O primeiro passo talvez seja o passo onde eu mais gosto de atuar, que é no CPF, que é na pessoa. Né? Tudo nasce na pessoa, telespectador. Se você quer ser um executivo de sucesso na sua carreira, se você quer ser um empreendedor de sucesso, você tem que estar bem. E nós trabalhamos muito, Adriano, quando nós estamos ajudando os alunos a construir seus Canvas, nós ajudamos muito o aluno a refletir o nível de consciência que ele tem da sua capacidade, dos seus dons, dos seus talentos, para que ele possa, de fato, através dessa segurança que ele precisa ter, ele poder desenvolver relacionamento de alto nível e relacionamento profundo com as pessoas onde ele vai ajudar e com as pessoas também onde ele vai ser ajudado. Então, tudo nasce na pessoa e o primeiro passo do Canvas, nós trabalhamos muito
na questão do ser humano, na questão da mentalidade, para que de fato a gente possa ter certeza e segurança de que esse nosso aluno está convencido de que ele pode alcançar aquilo que ele deseja alcançar, quer seja na sua carreira, quer seja no seu negócio. Muito bem, então nós temos que ter autoestima em boa conta para que o processo funcione. Então é por aí que começa. Depois que eu já tenho, né, a autoestima desenvolvida, para onde a gente prossegue? Tem que ter uma visão, né? Qual é o objetivo que eu quero alcançar através desse processo profissional de network? E aí é um grande problema que às vezes a gente encontra, Adriano, é que as pessoas não sabem para onde elas querem ir, elas não sabem aquilo que elas querem alcançar, elas não têm uma visão clara do objetivo. Então nós também, dentro do Canvas, nós ajudamos as pessoas a ter clareza do destino que elas querem chegar e a gente ajuda dentro desse processo também através de uma metodologia que nós desenvolvemos. Muito bem. Aí, Luciano, então, se eu já tenho uma visão, um objetivo de onde quero chegar, seja com a minha carreira, seja com o meu negócio, qual que é o nosso próximo passo? O próximo passo são os alvos que nós precisamos alcançar para que eu alcance o meu objetivo. Então, vamos supor que você tem hoje um objetivo de ser presidente de uma empresa, você é um diretor, você quer ser presidente de uma empresa. Então esse é o teu destino, essa é a tua visão, é onde você quer chegar. Você tem que ter um caminho para isso. É esse caminho que nós chamamos dentro da metodologia, que são os nossos alvos, que eu preciso me conectar com as empresas, eu preciso me conectar com os decisores para que através dessa conexão eu possa alcançar esse objetivo que eu tracei dentro desse processo estruturado de network. Então a gente tem a pessoa, eu tenho o meu destino e eu tenho o meio que vai me ajudar a alcançar esse destino, que é esse terceiro passo que nós ensinamos através de um processo no nosso Canvas. Muito bem, então deixa eu entender, os decisores são aqueles que no fim das contas decidem, por exemplo, pela minha contratação para um cargo de presidente ou até pela minha promoção, certo? Decisor é aquela pessoa que tem o poder de assinar o cheque ou assinar a tua carteira de trabalho. É aquela pessoa que você precisa conhecer, mais do que você, é a pessoa que precisa te conhecer para que ela saiba que você é a pessoa certa para resolver a dor que ela tem hoje, quer seja no negócio que ela dirige hoje ou quer seja na empresa que ela hoje também é uma executiva. Interessante, então se trata de um alvo muito específico. Eu chego a encontrar quem são os decisores para eu me conectar. Mas eu faço isso diretamente? Eu vou até os decisores diretamente? Ou tem um outro passo antes desse? Aí nós vamos para o outro passo do nosso Canvas, que é a construção da rede de influenciadores. E aí é importante, Adriano, nós trabalharmos um pouquinho conceitualmente nesses dois personagens. Você tem o influenciador e você tem o decisor. Normalmente nós misturamos esses dois personagens e para nós tudo é decisor. Por isso que existem tantos eventos acontecendo simultaneamente e tantas pessoas participando de tantos eventos simultaneamente, porque elas querem chegar em quem? No decisor. E nós separamos isso, nós criamos e ajudamos através da nossa metodologia o aluno a construir uma rede de influenciador, e esse influenciador, qual é o objetivo dele? Te conectar com o decisor. Então você perceba que são duas pessoas, são duas figuras, são dois personagens separados no processo que nós desenvolvemos. O decisor e o influenciador. E por que você precisa do influenciador? Porque normalmente nós não temos acesso ao decisor. O decisor não nos conhece, mas se eu tenho uma rede de influenciadores, que são pessoas que conhecem o decisor, naturalmente o meu caminho é facilitado e o meu influenciador vai me apresentar para o decisor e dessa maneira eu tenho um acesso facilitado e muito mais efetivo para que o decisor venha me conhecer. Bem, agora está ficando claro para mim o seguinte, que no networking profissional nós formamos uma rede de profissionais influenciadores que vão nos levar a alcançar os objetivos. É isso, Luciano? É uma mudança de padrão mental, né? Quando eu consigo olhar para a minha rede de contato, que é o que nós temos hoje, né? Um monte de gente pendurada na gente. Quando eu consigo olhar para a minha rede de contato e começar a diferenciar dentro da minha rede de contato quem são as pessoas que eu preciso conhecer para poder me apoiar na aceleração do meu negócio ou na alavancagem da minha carreira. E quando eu consigo enxergar na minha rede de contato quem são as pessoas que vão poder me apresentar para esses decisores, eu consigo começar
a diferenciar um personagem do outro e trabalhar de uma maneira separada, estrategicamente, de acordo com o foco que eu tenho dentro de cada personagem. Muito bem. E para manter essa rede de influenciadores ativa, eu preciso gerar valor para eles também e devo fazer alguma lição de casa. Como é que funciona isso? Aí é o último passo, porém não menos importante, mais estratégico de todo o nosso processo, de toda a metodologia, onde nós ensinamos como é que você deve interagir com a tua rede de influenciadores para que elas te ajudem na conexão com os decisores. E aí é o grande nó que a gente percebe no mercado, Adriano, porque nós não sabemos nos relacionar com as pessoas. A gente está sempre gerando movimento interesseiro para tirar da pessoa aquilo que nós precisamos, e ainda que seja legítimo para o nosso negócio, para a nossa carreira, mas a gente percebe que isso não é efetivo. Então nós temos 5 passos onde nós ensinamos os nossos alunos a manter essa rede de influenciador ativa para que ela ativamente te apresente para os decisores sem ficar com aquele sentimento que você está pedindo favor, que você está incomodando. Esse processo acontece e se desenvolve naturalmente a partir dos esforços que nós ensinamos para que ela invista no relacionamento intencional, colaborativo, para que essa rede seja operante e faça conexão com os decisores que você precisa se conectar e conhecer. Excelente. E nesse caso, mesmo que eu não tenha ainda uma rede formada, uma rede de influenciadores que eu estou começando do zero, através desse método é possível chegar lá? É possível. Na verdade, o que a gente depara em todos os nossos treinamentos é justamente isso, né? Pessoas que têm rede de contato, pessoas que normalmente se orgulham de falar que conhece muitas pessoas, mas quando você olha para a necessidade que ela tem, é um paradoxo, porque ela se vangloria e se orgulha de dizer que ela tem uma grande rede de relacionamento, e quando você olha para a necessidade dela, você vê um choque, porque essa quantidade de pessoas, de longe, não está sendo claramente suficiente para que ela possa alcançar o seu negócio, sucesso na sua carreira ou no seu negócio. Então a gente desconstrói tudo aquilo que ela tem como padrão mental para construir algo novo com base no nosso processo, na nova metodologia, olhando sim para esse ativo que é a rede de contato, mas selecionando dentro dessa rede de contato quem são os influenciadores, quem são os decisores, e ensinamos elas não simplesmente se conectar e desenvolver relacionamento com o influenciador, mas quando eu conheço o decisor, o que eu faço? Como é que eu me conecto? Como é que eu desenvolvo o relacionamento para que eu não seja apenas mais uma pessoa que queira, de alguma maneira, oferecer algo para o decisor? E a gente também tem um processo, um método para isso. Então, boas notícias. Mesmo que a gente não tenha ainda uma rede de influenciadores formada, que a gente esteja começando do zero, esse processo vai nos ajudar a chegar ao nosso objetivo. E uma dúvida que comumente as pessoas têm é: eu não tenho tempo para networking. Quantos influenciadores eu preciso ter? Como é que é isso? O processo toma muito do meu tempo? É uma desconstrução de padrão mental que culturalmente nós construímos. Network profissional, quando a gente pensa em rede de relacionamento, não é quantidade, mas é sim qualidade. Por que é qualidade e não quantidade? Porque se você tiver um número de pessoas grande na tua rede de influenciadores, você não vai conseguir mantê-la ativa, logo vai virar contato. Então esse é uma quebra de paradigma, o que já deixa aqui uma motivação para o telespectador de que você pode dosar a sua agenda, o teu tempo disponível de acordo com a sua capacidade de ter uma rede, ainda que seja pequena, porém de altíssima qualidade, que vai te ajudar a você ter sucesso no seu negócio, na sua carreira. É interessante isso, porque nós vemos pessoas que têm uma série de contatos e não rede de relacionamento, participando de vários encontros para gerar mais contatos e não relacionamento. Aí não tem tempo para gerar o relacionamento, mas tem para participar de novos eventos e mais contatos. É isso, Luciano? Exatamente essa equação que a gente está tentando desconstruir. Se nós olharmos para trás, nós já temos mais do que o suficiente de pessoas que nós já conhecemos para poder nos ajudar a ter sucesso na nossa carreira, nos nossos negócios. E a gente está sempre preocupado em conhecer novas pessoas e nós não desenvolvemos relacionamento, e esse é um ciclo que vai cansando e gerando pouco resultado de acordo com a nossa necessidade e a nossa capacidade. Muito bem, e por falar em tempo, nosso tempo já está chegando ao fim. Queria agradecer a você que está nos assistindo, dizer que foi um grande prazer, Luciano, fazer essa troca de lugares dessa vez, uma honra, né? E dizer a vocês que nós nos encontramos nos próximos programas. Luciano, contigo.
Obrigado, telespectador. Hoje aqui numa condição mais tranquila do que aqui o meu amigo Adriano. Um orgulho ter o Adriano do meu lado no Academy. O Adriano tem me ajudado muito nesse processo de construção e fica, mais uma vez, telespectador, a oportunidade e o convite para que você conheça a Prime, conheça o Prime Academy, que tenho certeza de que vai fazer diferença, quer seja na tua vida pessoal e principalmente na tua vida profissional. Muito bem, nós falamos de networking profissional, do processo que existe e já está materializado em um livro. Esse livro é entregue a todos aqueles que fazem parte do workshop de networking profissional.